Oi, pessoal, voltamos aqui. Vamos lá, vamos lá? Olha só, no nosso último encontro aí, nós discutimos as projeções cartográficas e eu fiz você ficar bastante atento à projeção de Mercator, não é? Grandes navegações, conforme, privilegia as formas, não é? E a projeção de Peters, não é? Guerra Fria, é uma projeção equivalente, privilegia a área. Olha só, Mercator, não é? Fidelidade na representação de áreas próximas ao Equador, na zona intertropical, as distorções estão em altas latitudes, e essa aqui é a projeção cilíndrica, também chamada de projeção que privilegia o mundo subdesenvolvido. Não é? Durante a Guerra Fria, Peters, não é? Fez essa projeção em 73. Não é? E notem, América Latina, África, Indonésia, Sudeste Asiático, não é? Estão bem representados, porque aqui se privilegia a área. É uma projeção equidistante. Todas são projeções cilíndricas. Mercator e Peters, projeção cilíndricas. Vamos agora para uma outra questão. Vem comigo. Olha só o que temos aqui, não é? Nós temos aí a questão da escala. O que é uma escala? Escala, vem comigo aqui, ó, vem comigo. Ó. Escala, o que é? Escala é a proporção, a relação entre o tamanho real de uma área e sua representação. Vamos repetir? Escala é a proporção, é a relação entre o tamanho real de uma área e sua representação. A base de uma escala será sempre 1 centímetro. Quando você ler uma escala, você lerá quanto vale 1 centímetro no mapa, na planta, na carta, na realidade. Então você estará sempre lendo quanto vale 1 centímetro na realidade. E eu posso dizer isso de duas formas. Quais são? De forma numérica ou gráfica. Existe então a escala numérica e a escala gráfica, ok? A escala numérica, olha como que eu leio. Tá vendo aqui, ó, 1. O que é esse 1? 1 centímetro. Esses dois pontos equivale a, ou está para, quanto? 500 mil centímetros. Portanto, uma escala dirá 1 centímetro, a escala numérica, está para 500 mil centímetros. Lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 500 centímetros na realidade. Ou seja, a realidade foi diminuída 500 mil vezes. Diminuiu muito a realidade. Mas, professor, fala, eu não estou habituado a lidar tanto assim com centímetro. O que eu sei mesmo é lidar com metro e com quilômetro. Então, eu vou ensinar você. Como é que eu transformo isso que está em centímetro, por exemplo, em metro? Muito simples. Ó, cortando 2 zeros. Aí você transformou em metro. Como assim, professor? 1 centímetro vale 5.000 metros. 1 centímetro vale 5.000 metros. E se eu quiser, professor, transformar, um momentinho, e se eu quiser transformar centímetro em quilômetro, aí você vai, ó, cortar 5 zeros. Aí, 1 centímetro no mapa passou a valer, deixa eu só melhorar a cor aqui, ó, 1 centímetro no mapa agora vale 5 quilômetros. Para transformar centímetro em metro, corta-se 2 zeros. Para transformar centímetro em quilômetro, corta-se
5 zeros. Tudo bem? Essa é a escala numérica. Vem conhecer agora a escala gráfica. Qual que eu falei que é a base de uma escala? 1 centímetro. Olha 1 centímetro aqui. Quanto que vale 1 centímetro, então? 1 centímetro vale... Olha aqui, ó. Quanto que vale 1 centímetro, gente? Vale 5. 5 o quê? Qual a unidade? Quilômetros. Então, 1 centímetro vale 5 quilômetros. Quer dizer, essas duas escalas valem o mesmo, não é? Ó? Olha só como que eu escrevi a primeira. Olha aqui. A primeira está escrita como? De maneira numérica. E a segunda está escrita como? De maneira gráfica. Ambas dizem a mesma coisa. 1 centímetro vale 500 mil centímetros aqui, que é igual a 5 quilômetros. 1 centímetro vale quanto aqui? 5 quilômetros. Então, lê-se da seguinte forma. 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Ou 2 centímetros, ó, aqui, ó, vem comigo, ó. Aqui eu tenho 1 centímetro e aqui outro centímetro. Portanto, são 2. 2 valem 10, 1 vale 5. Tá ok? Vamos ver aqui, ó. Próximo, olha só. As escalas podem ser classificadas também como escalas pequenas, médias ou grandes. Aí eu tenho que escrever para você aqui. E eu quero que você anote isso aí. Uma escala será grande, será média ou pequena? Escreva em função do, escreva aí, detalhamento da área. Grifa isso. Quanto maior for o detalhamento da área, maior será a escala. Quanto menor for o detalhamento da área, menor a escala. Então vamos lá. Imagine que 1 centímetro no mapa, tá aqui, ó, tem o valor de 250 mil centímetros. Ou, vamos lá? Vamos transformar em quilômetro? 1, 2, 3, 4, vírgula. Quanto que vale 1 centímetro aqui? 2,5 quilômetros. Então você olha para o mapa, 1 centímetro nele é igual a 2,5 quilômetros. A área não é bem detalhada. Então eu tenho aqui uma escala pequena. Atlas geográficos e globos terrestres têm escala pequena, escala menor. O que é uma escala média? É aquela que vai de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil. Um mapa topográfico de relevo, por exemplo, ele tem uma escala média. Porque você tem que ver o quê? Os planaltos, os planícies, os vales, não é? Para isso, você não pode ter um mapa de escala pequena. Tem que ser de escala média. E o que é um mapa? O que é uma escala grande? É uma escala, olha só, que vai, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Então você tem plantas urbanas de cidades, projetos de engenharia, plantas arquitetônicas e de engenharia. 1 para 50. O que é isso? 1 centímetro vale quanto? 50 centímetros. 1 centímetro vale 100 centímetros. 1 centímetro, então, é 1 metro. Então, isso é uma escala grande. Mas grande em quê? Em detalhamento da área. A escala é grande quando ela consegue detalhar com clareza uma determinada área. Tá ok? Vamos ver aqui mais um ponto, então. Olha aqui. Aqui você tem a fórmula de cálculo
de uma escala. Esse D maiúsculo representa o quê? A área real. Esse D minúsculo representa o quê? A área do mapa. E esse E o que que é? A escala. Então, para você obter uma escala, o que você faz? A escala é igual a área no mapa sobre a área real. Então, para se obter uma resposta, você usa isso. Escala é igual a área no mapa pela área real. Aí você consegue calcular. Escala é igual a área no mapa sobre a área real. Tá ok? Vamos lá? Olha outro tema muito importante aqui, ó. Isso costuma cair bastante também em vestibular. São as chamadas curvas de níveis. Curvas de níveis. Representar áreas com relevo diferente, de forma tridimensional, é fácil. Agora imagine representar isso olhando de cima para baixo. Então as curvas de níveis servem para quê? Para indicar a altitude de um ponto. No nosso exemplo aqui, ó, cada uma dessas linhas aqui, ó, tem a mesma altitude. Qual é a altitude dessa área aqui, ó? A altitude dessa área, 20 metros. E essa daqui, ó, tá escrito aqui, ó, 40 metros. E assim por diante. 60 metros. 80 metros. 100 metros. 120 metros. 140 metros. 160 metros. Então, a distância de cada uma dessas linhas aqui é 20 metros. E como é que eu faço para representar isso num plano? Olha aqui. A área de 20 metros. Está aqui. Está aqui, ó. Esse aqui é o perímetro da área de 20 metros. A área de 40 metros. Está aqui, ó. Aqui, ó. É o perímetro de toda a área que tem 40 metros de altitude. Está aqui. E assim por diante. Tá? A área de 60 metros. Está aqui. A área de 60 metros. Essa aqui também, ó, tem 60 metros. Ó. Essa daqui é essa aqui, ó. Tá? Área de 80, tá aqui, ó. E assim por diante. Você notou que está ficando menor as distâncias entre as curvas? Por quê? Está aumentando a altitude. Aqui, notem, a distância é maior, tá vendo? Ó? Ó, aqui, ó, a distância começa a ficar menor. Isso é um indício de quê? De que quanto menor for a distância entre as curvas de nível, maior será a altitude que eu quero representar. Como assim? Dá uma olhada aqui, ó. Olha só, não é? Você tem aqui, ó, as altitudes, ó, essa área aqui, não é? Ó, tá vendo, ó? Olha aqui, ó. Outra linha. Aqui, ó. Outra altitude aqui, ó. E aqui o cume, não é, ó? Ó, aqui, ó. Ó, aqui. Tá vendo? Então, as curvas de nível, elas são importantes para você fazer uma leitura correta. Quer ver só? Tem um exercício aqui muito interessante para você. Vê se você consegue responder isso aqui, ó. Olha só.
Eu tenho aqui curvas de nível. Você notou? Ó? Que altitude é essa? Está escrito. 500 metros, não é? Está aqui. Aí eu tenho aqui, ó, 520. Tá vendo aqui, ó? 520. E aí eu vou. Qual a altitude máxima aqui? Ah, você tem um rio aqui, ó. Deixa eu até desenhar com uma cor diferente o nosso riozinho aqui, ó. Vamos pegar aqui o nosso riozinho. Tá aqui, ó. Olha o rio aqui, ó. Vem aqui. Olha o nosso rio aqui, ó. Esse aqui é o nosso rio, ó. Tá vendo? Esse aqui é o nosso rio. Pergunto aos senhores, onde é a nascente desse rio? Seria aqui, ó, a nascente do rio? Ou seria aqui, a nascente do rio? Eu vou chamar aqui de A e vou chamar aqui de B. Tá aqui. Olha só. O que acontece? A ou B? Dá para saber analisando as curvas de nível. O A, aliás, o B que está aqui, está próximo de qual altitude? Qual altitude? 500 metros. E o A está próximo de qual altitude? Está aqui, ó. Vamos mudar a cor aqui, né? Vamos mudar a cor aqui, ó. O B está próximo, o A, perdão, está próximo aqui, ó, de, ó, 600 e 580. Senhores, onde a altitude é maior? Próximo do A ou próximo do B? Próximo do A, professor. Ah, então eu já sei. Este nosso rio aí, ele nasce no A, escoa em direção ao B, não é? Então o nosso rio aqui nasce no A e escoa em direção ao B. Outra coisa que dá para notar, a margem direita desse rio, aqui, ó, ela é menos íngreme. Tá notando aqui, ó, esta área aqui, ó, ela é menos íngreme. Aqui, por exemplo, daria para praticar uma agricultura, não é? Uma agricultura itinerante. Eu planto, vou embora. Aqui não, porque aqui é muito íngreme. Se eu for desenvolver uma agricultura nessa margem do rio, a margem esquerda, eu terei que interferir no meio. Eu terei que fazer chamado agricultura em degraus, não é? Terei que fazer terraceamento. Eu vou ter que gastar demais. Aqui, só as condições naturais, na parte menos íngreme, que eu sei, porque as curvas de nível aqui estão mais espaçadas, não é? Eu terei aqui maior possibilidade de desenvolver uma agricultura itinerante. Aqui não. Aqui, se quiser desenvolver uma agricultura, tem que ser uma agricultura permanente. Aqui, esse afluente aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse afluente aqui, o afluente da margem esquerda do rio, que é esse, ele tem maior torrencialidade. As águas aqui, ó, apresentam uma maior força, ao passo que esse outro afluente aqui, ó, o da margem direita, é um rio de planície. Esse aqui é um rio de planalto. Este aqui, um rio de planície. São análises que faço perante uma questão de curvas de nível. Senhores, vamos parar por aqui, vamos fazer mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Até mais!